outras iniciativas do governo Fernando Henrique Cardoso vão dizer respeito à educação. De fato, em 1996, a Lei de Diretrizes e Base da Educação, que é a lei que dá toda a base da educação brasileira, ela sofreu uma grande reforma, no sentido de democratizar a educação, de tornar ela mais acessível para a população brasileira. E, de fato, essa iniciativa de 96 gerou resultados. A gente também coloca aqui o fato do Brasil ter se transformado em referência no tratamento de HIV durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso teve um ministro da Saúde chamado José Serra, que inclusive se candidatou à presidência do Brasil depois, que fez uma política de quebra de patentes dos remédios, do coquetel para tratamento do HIV. Então ele começou a produzir esses remédios sem pagar os caríssimos royalties, alegando para isso uma questão humanitária. E essa quebra de patentes tornou extremamente acessível esse tratamento à população brasileira, que passou a ser distribuída de forma gratuita pelo SUS. E esse exemplo, inclusive, virou referência internacional para o tratamento do HIV, obra, então, do governo Fernando Henrique Cardoso e do seu ministro da Saúde, José Serra, um ponto aqui também de destaque da gestão Fernando Henrique Cardoso. Muito bem. Então nós falamos aqui do controle da inflação, falamos da reforma na educação, falamos da referência de tratamento do HIV que o Brasil se transformou a partir da quebra de patentes, do não pagamento de royalties para produtos de saúde em razão de uma questão humanitária, específica, claro, para o tratamento do HIV, mas não só de questões boas, de questões benéficas, viveu o governo de Fernando Henrique Cardoso. A gente também vai observar ao longo desses 2 mandatos um desgaste do governo e problemas que vão aparecer aqui. Por isso, eu destaco 2 capas da revista Veja durante o governo do Fernando Henrique Cardoso que vão demonstrar essa situação. A primeira diz o seguinte: você é o bolso da vez. O novo pacote do governo pode afastar o dragão da inflação. Então tá aqui um dragão monstruoso, aterrorizando, né, as pessoas, simbolizando a inflação. Então o pacote do governo podia afastar o dragão da inflação. Como a gente viu, era a meta do governo Fernando Henrique Cardoso não fazer com que a inflação voltasse. Mas o problema é que a reportagem continuava e dizia o seguinte: mas o preço a pagar é mais recessão e desemprego. Quer dizer, claro, é a questão, por exemplo, dos juros altos, né? Juros altos vai diminuir o consumo, então o preço das mercadorias tende a não subir, porque não haverá procura. Muito bem, mas a questão é que quando você não estimula o consumo, também você não estimula, por outro lado, a produção. E quando a produção não aumenta, você não observa a geração de maiores empregos. Na verdade, você pode ver até mesmo uma diminuição da produção de riquezas, o que vai gerar recessão. E recessão também trazendo o desemprego. Tá? Então, esses remédios, muitas vezes utilizados para controlar a inflação, eles tinham esse efeito colateral que era a recessão, que era uma baixa produtividade do país, um baixo consumo e também o desemprego em razão dessa diminuição da economia. Tá? Então, o Fernando Henrique Cardoso vai ser criticado por muitas vezes essa política anti-inflacionária ter um efeito recessivo. E além disso, durante a gestão Fernando Henrique Cardoso, e principalmente no final, nos últimos anos do segundo mandato, a gente vai observar que houve uma grande seca em várias regiões do Brasil. E que isso atingiu as hidrelétricas brasileiras. A produção de energia elétrica baseada no fluxo das águas dos rios foi atingida. E a gente começou a sofrer com quedas na produção de energia que geraram falta de energia elétrica em centros urbanos, que geraram os famosos e chamados de apagões. Então houveram momentos em cidades brasileiras em que se ficou sem energia, em que houve um apagão. Isso desgastou bastante a imagem do governo. E aí a capa da Veja mostrava exatamente essa ameaça do apagão. Veja só, uma lanterna ligada então, porque se ficou sem luz, né? E aí dizendo o seguinte: sem luz. Prepare-se, o racionamento de energia elétrica vai infernizar sua vida, vai atrapalhar a vida das pessoas, obviamente.
desacelerar a economia, claro, sem uma produção de energia para alimentar a indústria, para alimentar a produção de riquezas, é claro que desacelera a economia, tem esse efeito também, e pode devastar a imagem do governo. E realmente desgastou bastante a imagem do governo. Tanto é que nas eleições depois do segundo mandato para o governo do Fernando Henrique Cardoso, não foi o candidato apoiado por Fernando Henrique Cardoso do PSDB que ganhou as eleições, mas foi o candidato de oposição, que já havia pedido 2 vezes a eleição, a candidatura de presidência da República para o Fernando Henrique Cardoso. Quem era ele? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula, que governou de 2003 a 2011.